agradeço por essa oportunidade de estar aqui nessa troca, podemos conversar juntos, né, sobre o tema da maternidade, sobre o tema do feminino, sobre o tema da mulher, como é importante a gente pensar sobre essas coisas. Sim, começa abrindo um pouco sobre esse tema, né? É um tema que acaba abrangendo muita coisa, tal, o filho, a mãe, o pai nessa relação toda, desse conflito com a mãe. Conta um pouquinho pra gente como funciona isso. Perto de vir pra cá, quando eu estava estudando, fazendo umas coisas, eu estava assistindo um pequeno trecho de uma psicanalista, Anna Sui. Gosto bastante de ler os materiais dela. E tem um trecho de um curso dela que ela, inclusive ela tem um livro recente que ele tem tido bastante venda, que chama Amor, Desejo e Solidão, né? A gente mira no amor e esbarra na solidão. Amor, Desejo e Solidão é um outro, e o mais novo é A gente mira no amor e esbarra na solidão. E aí a Anna Sui, ela diz, né, num trecho, né, de um curso dela, que não há encontro com o outro que não nos livra de um desencontro conosco mesmo. O que eu quero falar com disso? Porque o tornar-se mãe entra, né, na questão de um encontro amoroso com um outro ser. Pode ser ou não à primeira vista, muitas vezes não é algo que é construído, esse amor para com o filho, mas é algo que vai se tornando ali uma relação. A gente também constrói uma relação amorosa de mãe para filho, mas é uma relação amorosa com a criança. E nesse processo, nesse percurso, a mulher tende a projetar muita expectativa na sua criança, principalmente quando é uma maternidade desejada, planejada. É como, né, se a mulher corresse o risco de idealizar muito a maternidade ou projetar muitas coisas ali no seu filho ou filha. E aí ela acaba meio que vivendo muito em função da maternidade e muitas vezes esquecendo de si. Que nem você falou a questão até do marido, né? Porque muitas vezes é como se a mulher não se lembrar, ela corre o risco de ficar só ela e o bebê ali por um bom tempo, né? É como se não houvesse espaço ali para um terceiro, que no caso seria o esposo, ou a esposa, o companheiro, a companheira. Né? Então, assim, a importância que é a gente se lembrar, né, de que não somos ali uma dupla tão infalível assim, né? Poder lembrar que ela também é mulher para além de mãe. Ela não é apenas mãe, mas ela é também a mãe da criança, né? Às vezes a gente corre o risco, a gente enquanto mãe, enquanto mulher, de às vezes entrar nessa relação com a criança, nesse lugar de mãe, de cuidadora, né? Como sendo algo extremamente ali importante, algo que fosse se tornar a identidade dessa mulher. Entendi. E vamos supor, como é que uma mãe, ela pode, vamos supor que ela vai ter o bebê, ainda não teve, e como que ela pode evitar isso? Como que ela faz para isso não acontecer com ela perder essa identidade de mulher e viver apenas em prol da criança? Ela precisa fazer um exercício, né, talvez até de se haver com a própria identidade dela enquanto pessoa. Em que sentido? De buscar se fortalecer enquanto pessoa. Para que ela não faça o quê? Não corra o risco de que aí aquela criança vai entrar num lugar de tampar uma falta ou tampar algo, né, que ela não deu conta de preencher, e aí a criança fosse entrar nesse lugar. Então é como se a mulher precisasse fazer um exercício, né, de se fortalecer enquanto pessoa, na questão da sua identidade, para que ela consiga pensar que assim, ela não vai ser algo totalmente insubstituível na vida daquela criança, embora ela esteja numa posição muito importante, embora de fato
a mãe acaba ocupando um lugar muito importante, mas é preciso que, primeiramente, para que ela não se esqueça de si, que ela se fortaleça, porque senão ela vai correr o risco de colocar a criança nesse lugar, e aí acaba meio que ela se perdendo de si. E buscando, né, assim, uma rede de apoio, buscando se fortalecer psicologicamente, buscando, né, lembrar daquilo que ela era antes de se tornar mãe. Entendi. Isso pode acontecer até com um casamento, né? Às vezes ela perdeu o papel de mulher, sendo só esposa, e assim como que faz para a mulher não se perder de si mesma, em geral? Esse é um exercício que é no 1 a 1, né? Mas vamos pensar assim, para que ela não se perca de si própria, foi bem interessante você lembrar, né, desse ponto, que pode acontecer até no casamento, porque até uma vez eu vi um livro, né, que chamava Quem Me Roubou de Mim, né, justamente porque a gente corre o risco de, em um relacionamento, se anular e entrar naquele relacionamento como se aquilo fosse se tornar a pessoa. E o relacionamento amoroso pode entrar nesse lugar. Para que isso não aconteça, eu penso que não existe uma vacina única, mas a gente pode pensar em algumas pistas. Quais seriam? Eu penso que é muito importante a gente lembrar que o relacionamento, ele não vai ser a nossa tábua de salvação. Ou o relacionamento não vai ser assim, nossa, agora encontrei aquilo que eu precisava, né? Encontrei a tampa, né, da panela. Porque acho que essa coisa da tampa da panela, a coisa, né, da completude, é muito cultivada. E na verdade, por quê? Porque é uma ideia de que a gente vai encontrar um parceiro, encontrar uma parceira e vai ser feliz para sempre, né? Então a gente acaba depositando no outro as expectativas da felicidade. E penso que aí acaba que é muito comum quando o outro fica nesse lugar, né, de me preencher. Então é muito comum que então eu me anule para viver tudo aquilo que eu imagino que a relação vai ser para mim, né? Então é como se fosse quase que uma salvação. Então assim, encontrei um parceiro, encontrei um relacionamento amoroso, e aí é como se esse relacionamento fosse me salvar, entre aspas, né, de ou de uma carência, ou de uma depressão, ou até mesmo dessa ideia, né, de que todos nós, dessa ideia não, mas de que todos nós temos, que é uma incompletude, né? O ser humano, ele não tem uma total completude, ele está sempre em busca de algo. Então, se a gente entrar na relação sabendo, né, de que o outro não vai nos completar, né, isso já é um grande passo para a gente não mergulhar ali de cabeça, né, ali, e esquecer de tudo aquilo que a gente é, do que é importante para a gente. Então, o ponto seria não necessariamente se encontrar, né? A gente começou falando sobre se encontrar, mas antes de se encontrar, você já devia se conhecer um pouco mais. Isso, com certeza. O autoconhecimento, ele é muito importante, porque a gente tende, né, assim, a gente enquanto ser humano, a ficar buscando, né, no outro, né, aquilo que a gente precisa primeiro buscar em si próprio. É muito comum, por exemplo, as pessoas entrarem, né, de um relacionamento no outro, porque elas estão ali nessa busca, né, desse se encontrar, né, e uma coisa que é fundamental é poder, assim, de fato, ver o que faz sentido para cada pessoa, e sem esquecer, né, de que há coisas que são importantes para si própria, né? Então, até voltando um pouco na questão, né, da maternidade, é possível, né, assim, lembrar de que há coisas que são gostosas de se fazer, que não só cuidar de uma criança, né? São coisas que a mulher, ela precisa se lembrar disso também sem culpa, por exemplo. O autocuidado, né? O autocuidado. Você tem alguma dica de autocuidado para as mulheres? É que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas, sim, por exemplo, um hobby, algo que ela pode praticar no dia a dia dela. Sim, talvez começando, né, como você disse, né, a questão, né, do hobby ou algo de praticar no dia a dia,
Mas se a pessoa conseguir reservar, nem que seja 5 minutos do seu dia para fazer algo só para si, né? Para um começo de conversa, né? Então vamos pensar em 5 minutos fazer uma meditação, né? Porque ali você, naqueles 5 minutos, você não vai olhar para o celular, você não vai olhar para o outro, mas você vai olhar para si. É um grande passo para você poder lembrar-se de si, né? Então eu vou lembrar assim, que além daqueles outros papéis, primeiro eu sou uma mulher, né? Primeiro eu sou eu, então eu preciso primeiro voltar para mim mesma. Então um exemplo, né? Um grande, assim, uma prática que eu penso que é importante é a meditação, porque ela nos ajuda a voltar para o aqui, para o agora, né? Inclusive, quando a gente medita, a gente consegue até mesmo perceber o próprio corpo, né? Assim, então é um exercício que ele é muito importante. Para quem nunca praticou meditação, meditação é simplesmente você parar e estar presente naquele momento em que você está vivendo. E é um exercício muito bom, tanto para mães, que nem a gente está falando, mas para qualquer pessoa, porque hoje em dia é muito fácil se desconectar do momento. Às vezes a gente está com familiares, está com amigos, mas a gente não se conecta com o momento e acaba deixando ele passar de certa forma. A gente vive muito no celular, tem muita distração em todo momento. As empresas estão procurando nossa atenção, é inevitável, mas o exercício diário de você se conectar com alguma coisa vai te ajudar a lidar com os momentos de forma diferente e mais presente também. Com certeza. Parece que é uma sociedade, né? Eu penso que é uma sociedade com excesso de informação. E é muito fácil a gente se distrair, e tanto se distrair quando está conversando com uma outra pessoa, quanto da gente mesmo. Então, penso que o meditar, o parar, sentar, prestar atenção na respiração, isso já é um grande passo para pensar que existem coisas que são importantes. E às vezes a gente pensa que gostar de fazer outras coisas vai estar deixando a criança de lado, mas não, a gente vai estar mostrando até mesmo um modelo para ela seguir. Porque, por exemplo, uma mãe que, né, só ficasse ali em função da sua criança, talvez ela possa em algum momento ficar insatisfeita ou de repente culpar ali aquela criança, né, assim, porque aí de repente uma hora ou outra, né, achar assim que abriu mão de toda a vida para cuidar da criança. Então, uma mãe que também goste de trabalhar, que também goste de cuidar de si, né, que tenha também um parceiro, né, também vai ser importante para aquela criança, né. Uma mãe suficientemente boa e não perfeita é o que o bebê precisa, né? Porque ele não precisa dessa mãe perfeita, ele precisa de uma mãe que seja boa o suficiente. Então isso vai calhar com ser uma mulher que também olha para si, que tem necessidades, que gosta de outras coisas também. E é muito doida essa relação de culpa que a mãe sente, né? Porque, querendo ou não, quando ela abstém algo de si mesma e começa a dar foco na criança, ela tem a culpa dela mesma de não estar fazendo o que ela quer. E quando ela não abstém e não faz pela criança, ela sente a culpa da criança também. E isso é muito comum. Às vezes se a mulher opta, né, por ficar em casa e não trabalhar, e às vezes ela se culpa porque ela queria estar no mercado de trabalho ou ela queria estar colaborando financeiramente com a família. Ou, né, se ela deixa a criança na creche, na escolinha ou com uma babá, aí às vezes também vem a culpa porque ela deveria estar sendo mãe, né, o tempo todo. E aí até a gente pode pensar que de alguma maneira, quando a mulher ela faz a opção por colocar numa escolinha e voltar ao mercado de trabalho, ela não está deixando de ser mãe em tempo integral, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não sou mãe em tempo integral porque eu vou trabalhar. Mas ao mesmo tempo está, por quê? Porque ela está, por exemplo, para a criança estar na escolinha, ela precisou deixar a criança na escola, procurar uma escola que ela julgasse que fosse importante para a criança, que fosse adequada, tem todo o preparo, né? Por exemplo, se a criança está doente, ou a alimentação da criança, a roupa, caderneta de vacinação. Então, a gente pode dizer assim, que não existe isso de não ser mãe em tempo integral. Talvez você não esteja o tempo todo ali com a criança no colo, né? Ou no colo, né, ali no mesmo ambiente,
Mas a gente acaba sendo mãe em tempo integral porque a gente está ali cuidando de providenciar outras coisas. Lógico que é sempre importante lembrar que a mãe não deve fazer tudo sozinha, né? Se é uma mãe que tem um parceiro ou uma parceira, né? Então esse cuidado deve ser compartilhado. Mas ainda assim, né, quando a gente fala, né, de mãe em tempo integral, é importante a gente pensar nisso. Quando a gente providencia uma escolinha, leva, busca, vê a roupa, né, providencia, cuida, isso também são formas de cuidado. Outra, voltando para a questão da mulher e a mãe, né? Sobre as pessoas em volta dela, como é que as pessoas percebem que ela está se perdendo? Como é que ela tem algum sinal? Ela envia um pedido de socorro Subliminar, assim, subliminar, fica oculto, algo que não está tão explícito. Talvez assim, quando aquela mulher que, sei lá, era uma pessoa vaidosa e deixou de ser. É claro que assim, eu até entendo que assim, bem no comecinho, nos primeiros dias, né, que a criança está muito pequenininha, né, tô pensando assim em dias mesmo, né, talvez seja um pouco difícil, né, seja algo normal, mas de repente se o tempo vai passando e de repente aquela mulher que, né, gostava, sei lá, de passar um batom, de se maquiar, que era algo que fazia parte ali praticamente rotineiro para ela, de repente ela deixou de fazer, ou de repente... Desculpa. Então o primeiro passo é perceber se ela não faz mais as coisas que ela fazia antes. Isso, se ela deixou de fazer coisas que ela fazia antes e com qual intensidade e frequência. Porque a gente sabe que algumas coisas vão mudar depois da chegada de uma criança, é inevitável. Mas de repente se ela deixou de fazer tudo que ela fazia antes, isso é um bom sinal para a gente prestar atenção. Entendi. Bom, eu não tenho mais perguntas. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Penso que não, né? Assim, é claro que, né, uma coisa que eu quero deixar para o público e falar é um pouco isso, né? Assim, que ser mãe é algo que pode ser maravilhoso, pode ser lindo, mas pode ser intenso e pode ser doído também, né? Muitas vezes a gente fala e dialoga com outras mães e eu vejo que muitas vezes é possível se experimentar um amor bonito, mas também é possível se experimentar um amor que dói. Ou seja, eu quero dizer que é algo que muitas vezes a gente vive até na ambivalência. O que seria a ambivalência? Então, ora eu amo a minha criança, amo admirar a minha criança, mas também, às vezes eu sinto um pouco de saudade da vida que eu tinha antes de ter filho. E isso é normal acontecer. Né? Se a gente fala de amor, a gente vai falar de sentimentos que tem ali uma ambivalência, né? De contrários. Né? Então a gente vai viver esse equilíbrio das emoções na maternidade. E nesse sentido, também vai ser muito comum muitas mães se sentirem saudade do que elas faziam e viviam antes de ser mães. Então, por exemplo, pode vir uma saudade, sei lá, de sair e não ficar pensando, nossa, eu preciso voltar a tempo, quero ir na academia na hora que eu quiser, ou, né, da forma que eu planejar. E muitas vezes pode vir aquela saudade de que realmente a sua liberdade ela vai ficar diferente, né, depois disso. Pode vir naquele conflito, né, assim, em ter que administrar a vida do casal depois da maternidade. Então, ou seja, a gente vai sendo lembrada de pontos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte daquilo que a gente vivia antes. E isso pode ser bom também, porque isso vai nos ajudando a nos lembrar que a gente é mulher e também é mãe. E para essa criança é importante. É importante saber que ela tem uma mãe que também é falha. Né? Eu não estou falando de uma falha negligente, mas essa falha que diz do humano, ou seja, o humano como alguém que não é perfeito, mas que tem sim necessidades, que possa ter fragilidades e que vai ali construindo na relação com o outro, dia a dia, ali uma relação de cuidados. E quando a gente fala, né, da maternidade, a gente fala, né, de uma relação que a gente estabelece, né, de um amor que a gente vai construindo, que ele não é inato, mas também fala de uma relação de cuidados que não precisa ser perfeita.
que vai sendo construída também no 1 a 1, né? Em cada mulher, em cada relação mãe-bebê, mãe-criança, né? Ali no 1 a 1 a gente cria, né? A gente constrói uma relação singular. Também não vai ser uma relação igual para todos. Inclusive uma mulher, quando ela tem um outro filho, ali ela constrói uma outra maternidade, né? Lógico que com a experiência que ela carrega da outra, mas também uma outra maternidade, né? Ela vai construindo, porque a cada relação, né, mãe e bebê, vai se construindo também uma outra mãe, uma outra mulher que vai se inventando, né? Então a gente pode dizer que existe uma mãe e não há mãe, né? Porque é no 1 a 1 que vai sendo construído. Entendi. Bom, obrigado. Acredito, eu não vi nenhuma pergunta ali, então vamos finalizar. Muito obrigado por